Olá, pessoal. O assunto de hoje vai ser bioquerosene de aviação, para a gente encerrar o ciclo dos biocombustíveis que a gente vem estudando ao longo desse semestre. Então, o bioquerosene de aviação, na sua essência, se assemelha muito com o biodiesel, que a gente já conversou, e com o diesel verde, mais especificamente. Podemos começar a falar da importância do bioquerosene de aviação. Esse bioquerosene de aviação, ele vem para tentar amenizar os sintomas, os efeitos gerados pela emissão de gás carbônico gerado durante um voo pelo querosene de aviação usado hoje nos aviões. Então a gente tem inclusive aqui uma reportagem antiga da Rede Globo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, uma reportagem de 2009, né, que já tem muitos anos isso aqui, e ele já mostrava aqui que a produção de gás carbônico num voo doméstico de São Paulo para Rio, ele produzia aqui cerca de 34,5 toneladas de gás carbônico. Se a gente compara essa quantidade de gás carbônico com a gerada por um carro, por exemplo, ela chega a ser grotesca, né? Então a gente se preocupa muito com o gás carbônico gerado pelos automóveis e a gente ignora o gás carbônico produzido pelos aviões, né? E como os voos domésticos passam a ter uma importância cada vez maior, é cada vez mais crescente, então, a preocupação desse gás carbônico liberado durante os voos. Só para tornar claro aqui primeiro algumas nomenclaturas, quando a gente fala de combustível de aviação, a gente pode dividir basicamente em duas classes. Uma é a gasolina e outra é o querosene, né? A gasolina de aviação, que é diferente da gasolina do carro, a gente coloca uma sigla de Avegás, né? Ela tem uma coloração azulada, porque ela apresenta algumas propriedades mais específicas, apropriadas para um avião que tem um motor de pistão, né? Então, esse Avegás ela possui uma coloração azulada, uma alta octanagem e a presença de aditivos próprios para motores aeronáuticos. É importante a gente destacar a diferença da gasolina para o querosene, né? Então, o querosene de aviação é o que a gente chama de jet fuel, né? Ele é usado em aviões maiores, né? Aeronaves com motores a jato, principalmente as comerciais e transporte de passageiros. Então, o que a gente vai tratar nessa aula de hoje é sobre o querosene de aviação ou bioquerosene de aviação. Então, como a gente já tem seguido essa tendência, o bio, a gente coloca o nome bio na frente, o prefixo, para representar que tem a mesma propriedade daquele combustível fóssil, só que tem a origem da biomassa. Por enquanto, a gente está falando aí do querosene de aviação, que é oriundo do petróleo. Tá? Então, esse querosene de aviação, que a gente vai chamar de QAV, que tem uma similaridade em tudo isso aqui que a gente vai falar, para o BQAV, que é o bioquerosene de aviação, ele tem que ter um alto poder calorífico, grande eficiência de combustão, mas o mais importante de tudo aqui, quer dizer, é importante, mas a gente, na hora de sintetizar e caracterizar, a gente dá uma atenção muito grande nesse baixo ponto de congelamento. Então, é importante que esses aviões eles atinjam a temperatura muito baixa quando eles voam muito alto. Então, lá em cima, ele chega a menos 40 graus Celsius, por exemplo, e o combustível não pode congelar a essa temperatura. Então, o querosene de aviação ele tem que atender umas especificidades maiores do que a gasolina de aviação. Então, por definição, o querosene de aviação é um derivado do petróleo, falando do querosene, tá? É o derivado do petróleo e a faixa de ebulição, ela está na faixa de 150 a 300 graus Celsius, onde a composição química predominante são os parafínicos, ou seja, hidrocarbonetos, com a faixa de 9 a 13 átomos de carbono, de um modo geral, linear, tá?
Então, a gente percebe que a gente chama esse tipo de hidrocarboneto como parafínico por causa da sua cadeia longa. Então, a gente vê aqui que para o querosene de aviação, ou querosene para jato, ele tem mais da metade da composição química desse combustível é de compostos parafínicos e uma outra parte é de compostos naftênicos. Só lembrando daquele diagrama que a gente costuma apresentar nas outras aulas, né, biocombustíveis, quando a gente faz analogia com o combustível fóssil, a gente tem aqui o petróleo cru, ele passa por uma torre de aquecimento, aí os gases eles passam por uma coluna de destilação, e dependendo da faixa de temperatura em que ele destila e que ele é coletado, a gente tem propriedades específicas e a gente chama de combustíveis diferentes. No caso do biodiesel, quer dizer, do diesel, perdão, a gente via que tinha uma faixa de temperatura aqui na faixa de 170 graus Celsius, eu não lembro agora. E no caso do querosene de aviação, ele tem que ter uma faixa de 150 a 300 graus Celsius. É uma faixa grande, mas essa é a faixa que compreende a mistura de querosene de aviação. Esse querosene de aviação não é suficiente ser destilado, né? Para usar no avião, ele precisa também de outros aditivos para permitir uma segurança nos voos, principalmente os voos tripulados, ou seja, aqueles voos que têm passageiros. Então, a gente precisa de vários aditivos nesse bioquerosene, nesse querosene de aviação, também no bioquerosene de aviação, que são os antidetonantes, anticorrosivos, os anticongelantes, por causa da temperatura que eu já falei, os antioxidantes. E aí, por causa desses antioxidantes, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da presença do oxigênio e dos dissipadores de cargas eletrostáticas. Como eu mencionei, essa importância que vem sendo chamada para o querosene de aviação se dá com a crescente demanda do combustível aéreo. Veja que esse gráfico aqui, eu não consegui achar um gráfico mais recente, mas esse gráfico é de 2010, a gente já está em 2021. E em 2010 ele já fazia uma projeção, veja que essa parte aqui é uma projeção, e eu não duvido que essa projeção tenha sido atendida, ou na verdade até superado, de repente a curva faz isso, onde a gente percebe aqui um uso do transporte aéreo, principalmente dos Boeings e do Airbus, que são aviões grandes e produzem muito gás carbônico, vem sendo crescente por causa dos preços das passagens aéreas estarem cada vez mais acessíveis, comparadas até mesmo com o transporte rodoviário e com a praticidade. É indubitável que é muito prático a gente viajar, por exemplo, Recife, Rio de Janeiro, num voo de 3 horas, com avião, e enquanto se a gente fosse de ônibus, a gente levaria 3 dias, né? Então, e o preço, se a gente for fazer as comparações, é praticamente o mesmo valor. Então, numa comparação básica dessa, a gente já percebe que o uso de querosene de aviação ela é cada vez maior porque as pessoas passam a voar mais do que usar o transporte rodoviário. Então, eu não vou falar do histórico do querosene de aviação como um todo, porque isso data de longas datas, desde o Zeppelin, né? Onde usavam mais a gasolina de aviação. Eu vou falar aqui, vou tentar me limitar e ser bem breve no histórico do bioquerosene de aviação no Brasil. Então, assim como no biodiesel, o professor Expedito Parente, ele foi responsável pelo programa de produção de querosene, de bioquerosene de aviação. Então, assim como tinha o Proálcool, que era com álcool, o PNPB com biodiesel, temos o Procene, que foi com o bioquerosene de aviação. Então, em 1982, foi lançado no Brasil esse programa de incentivo à pesquisa e produção do bioquerosene de aviação.
onde foi feita aqui uma usina piloto, com uma produção diária de 1.000 litros, né? E aí, para quem ainda não conhece essa terminologia, a usina piloto é uma usina em escala macro, com testes ainda, como se fosse um experimento, e não tem uma produção industrial, comercial. Então, era uma produção para fazer um teste, se desse em dando certo, otimizando, aí aumenta a escala para a comercialização. Então, esse processamento, na época, foi patenteado pelo professor Espírito Parente, e ele ganhou, né, com isso, vários prêmios, inclusive uma medalha de honoris causa. Mas como aconteceu também com o Proálcool, por exemplo, e o biodiesel em um certo momento, chega um momento que a gente começa a se empolgar e faz um monte de pesquisa, mas aí chega questões políticas ou a questão do petróleo e desanda, né? Alguns entraves tecnológicos, alguns entraves logísticos fez com que essa proposta ela fosse desacreditada por um tempo e foi parando por causa dos vários problemas que foram surgindo. Então, o nosso grande desafio, né, como químico, na parte tecnológica, é superar esses desafios. Então, eu vou mostrar aqui um vídeo simples e rápido para a gente fazer uma comparação do método de síntese química do que já é consolidado hoje na indústria internacional para a produção de querosene de aviação, que é uma reação de Fischer-Tropsch. Eu vou colocar aqui um vídeo, mas antes de colocar ele, eu vou já explicar para a gente entender a animação, porque ela vai passar bem rápido. Então, a síntese de querosene de aviação é uma reação geralmente, como se fosse a ideal oposta do biodiesel. O biodiesel a gente pega um triglicerídeo, que é uma molécula grande, e quebra ela em 3 pedaços para ter os 3 ácidos graxos. O querosene de aviação, ele é uma reação de formação. Então, ele vai crescendo a cadeia para formar uma parafina, ele vai construindo a cadeia de carbono em carbono. Então, começa pegando o gás metano, que a gente chama aqui o gás de síntese. Então, pega o gás metano com uma reação de oxidação, a gente produz o gás hidrogênio e o monóxido de carbono. Esses 2 gases agora, na presença de um catalisador heterogêneo, e aí o gargalo da produção do querosene de aviação é esse catalisador heterogêneo. A gente não vai falar aqui de mecanismo de reação, a gente só vai falar em um termo bem geral. Então, na superfície catalítica, esses 2 gases, hidrogênio e gás carbônico, eles vão reagindo e vão formando hidrocarboneto. Então, a gente vê que o carbono do monóxido de carbono, ele vai reagir com o hidrogênio e vai formar um hidrocarboneto. Enquanto que o oxigênio vai reagir também com o hidrogênio e vai formar água. Então, a gente vê aqui a animação, tá vendo? Isso aqui é o catalisador heterogêneo. Esse vermelhinho é o oxigênio e o cinza é o carbono. O branquinho é o hidrogênio. Então, vê que ele vai chegando na superfície catalítica e vai quebrando, né? Então, aqui de longe a superfície catalítica, então tem vários buraquinhos, então os carbonos vão entrando nesses buraquinhos, olha. Aí ele chega aqui e parte, o carbono se separa do oxigênio. Um carbono vai se juntando com outro carbono e vai fazendo um hidrocarboneto, tá vendo aqui? Pega o carbono, pega o hidrogênio e vai formando, aí chega um ponto que, pum, ele vai embora, né? Ao passo que o oxigênio, ele vai se juntando com o hidrogênio e vai formando água e também vai embora. E vai liberando a superfície catalítica para a produção de outros hidrocarbonetos e outras moléculas de água. Então, é assim que acontece, tá vendo? Aí vai formando outro, tá vendo que chega aqui um carbono, reage com o hidrogênio e forma o hidrocarboneto. É isso que acontece aqui. Então, o carbono do monóxido de carbono se quebra na superfície catalítica, onde o carbono interage com o hidrogênio formando hidrocarboneto e o oxigênio
quebrado também aqui dessa molécula, reage com hidrogênio formando água. Essa aqui é a forma clássica de se produzir o querosene de aviação a partir dessa reação de Fischer-Tropsch. Para fazer o bioquerosene de aviação, existem algumas pesquisas, até porque o que se chama de bioquerosene de aviação ainda é muito indefinido, ainda não existe um consenso geral. Mas a gente já está chegando lá. De um modo geral, que é diferente do que acontecia mais ou menos uns 5 anos atrás, já existe o consenso de que o hidrocarboneto ele tem que realmente se assimilar com a parafina, ou seja, ele não pode ter compostos oxigenados. Na época do Procene, lá com o espírito parente, o que ele fazia era pegar um biodiesel, destilar, otimizar, pegar cadeias menores do biodiesel e aqueles com melhores propriedades, principalmente de congelamento, é que ele chamava de bioquerosene de aviação. Mas a gente lembra que o biodiesel ele tem um grupo éster. E há cerca de 5 anos atrás, o IATA, que é o órgão internacional de aviação, determinou que não pode ter compostos oxigenados. Então, precisa remover o oxigênio. Então, tudo que se conhecia por bioquerosene de aviação até mais ou menos 5 anos atrás, hoje já não existe mais. Então, a gente precisa pegar, se a gente parte de biomassa, e, consequentemente, a gente teria, por exemplo, o biodiesel ou os ácidos graxos, a gente precisaria passar por reações para remover o oxigênio. Uma delas é a hidrodesoxigenação, onde a gente pega o hidrogênio e retira esses dois oxigênios e a gente tem aqui um hidrocarboneto saturado. Outro processo seria a descarbonilação, onde a gente tira o monóxido de carbono e gera uma olefina, ou a descarboxilação, onde a gente tira esses dois oxigênios na forma de gás carbônico e gera também hidrocarboneto. Veja que daqui a gente tem a mesma cadeia, tá? Nesse caso aqui a gente mantém um carbono a mais na hidrodesoxigenação, mas na descarboxilação a gente perde um carbono, que é exatamente esse carbono do CO2. Então, se a gente quiser fazer bioquerosene de aviação a partir do biodiesel, a gente faz o biodiesel e depois tem que passar por uma outra etapa, que é essa forma de desoxigenação. Outra forma também mais comum, e isso aí é mais recente, isso aqui a gente já está falando de meses atrás, o pessoal vem estudando mais o uso de bagaço de cana, de resíduos, de biomassa, de madeira, e vem fazendo craqueamento, por exemplo, como a gente já falou do diesel verde, e a gente vai obtendo esse composto olefínico, também precisa passar por um processo de desoxigenação para também ter o bioquerosene de aviação. Então, as formas, as técnicas de síntese para bioquerosene de aviação ainda é muito recente e há um desafio ainda tecnológico muito grande em cima disso. Como eu falei antes, né, essa questão de não ter compostos oxigenados, isso é recente, mas mesmo assim, inicialmente a gente já teve alguns voos testados. Essa manchete aqui fala mais dessa segunda nota, mas eu só queria chamar a atenção dessa outra notícia aqui, que eu nem coloquei o link, esqueci, mas houve o primeiro voo no mundo movido inteiramente com biocombustível. Isso foi realizado em 2012, ou seja, 9 anos atrás, com um avião que decolou lá da cidade do Canadá, Ottawa, que é a capital do Canadá. Então, em 2012, a gente já teve o primeiro voo completamente realizado com biocombustível. 3 anos depois, uma companhia aérea chinesa fez um voo, só que agora tripulado, né, um voo comercial, e ele foi abastecido com o bioquerosene, na época oxigenado ainda, mas a partir do óleo de cozinha. Então, a China ela tem uma logística já muito bem consolidada de recolhimento de óleo de cozinha, né? Ele tem muitas frituras, então ele já tem uma dinâmica, tanto é que o biodiesel e o bioquerosene de aviação na China, ele tem
uma grande participação do óleo de fritura como matéria-prima. E esse voo aqui em 2015, ele foi feito de um Boeing, né? E ele usou uma mistura de 50% de querosene de aviação com 50% do bioquerosene. É como a gente lida com o biodiesel, né? Hoje em dia, os transportes rodoviários, ele tem biodiesel, mas numa quantidade pequena, né? Hoje a gente está com 10% de biodiesel com a nova norma que foi baixada agora, né? Seria 13%, mas a gente voltou para 10%, mas enfim, 10% de biodiesel no diesel. Aqui esse teste ele colocou 50% de bioquerosene no querosene de aviação. E agora a gente tem uma notícia mais fresquinha, né, a nível internacional, trazendo uns holofotes muito grandes para o Brasil. Uma notícia agora do 22 de abril, ou seja, tem menos de um mês essa notícia, agora 2021, onde após a cúpula internacional com Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, e vários outros representantes internacionais, o Brasil trouxe uma proposta de produzir até 9 bilhões de litros de bioquerosene de aviação a partir de resíduos. Então, eles trouxeram essa proposta nesse evento, e isso foi uma coisa que chamou muita atenção, né, desse grupo aqui, e eles sugerem, né, o uso de resíduos, entre eles o bagaço e a palha da cana-de-açúcar, e o resíduo da indústria da madeira e óleo de cozinha usado, sebo bovino, etc. Então, eles propõem usar resíduos para fazer bioquerosene de aviação. O grande desafio a gente entende, né? Nessa matéria aqui eu fiz alguns recortes para você entender algumas coisas. Eles mostram aqui que hoje, né, em 2021, eles destacam que o setor de aviação é responsável por cerca de 11% das emissões globais de CO2 no setor de transporte. Isso representa cerca de 1 bilhão de toneladas de gás carbônico por ano, ou seja, muito gás carbônico gerado na aviação. Isso aqui a gente está falando em termos mundiais, tá? Globais, ao passo que aqui no Brasil as emissões de aviação somam 17 milhões de toneladas, o que equivale a 4% das emissões totais no país. Ou seja, totais do CO2 no país, se junta com o diesel, gasolina, enfim. Né, o uso do SAF, que eu esqueci de chamar a atenção, mas esse SAF aqui é o bioquerosene de aviação. Ele é apontado como uma alternativa para reduzir as emissões do setor de aviação e contribuir para a mitigação das mudanças climáticas. Mas como a gente já sabe, existe um gargalo muito grande, principalmente no Brasil, que é a dependência das políticas públicas, né? E é por isso que os pesquisadores têm que fazer essa parceria com o governo para lançar programas, para estimular a pesquisa e verba para o estudo tanto da parte logística como da parte tecnológica para a produção desse bioquerosene de aviação. E o que a gente percebe é o seguinte: se eles falam que vão fazer com bagaço de cana, bagaço de soja, óleo de cozinha, a gente tem que entender que precisa de uma logística urbana e industrial muito grande. Então, a gente sabe que uma das maiores plataformas da produção desses resíduos, eles são gerados no norte e nordeste do nosso país. Então, termina que a gente aqui no sul e no sudeste. E aí a gente aqui no norte e no nordeste, a gente fica meio de fora, né? Então, mas essas iniciativas, elas estão partindo de alguns grupos de pesquisadores, mais especificamente da de Minas Gerais, em parceria com a Boeing e com a Petrobras, para fazer esse processamento aqui, junto com as refinarias de petróleo, e tentar dar essa largada na indústria. Então, como eu mencionei, um dos pontos que essa entrevista vem mostrando é esse gargalo da região norte e nordeste, onde a grande produção desse material
e a maior concentração de aeroportos ele fica na região sudeste e sul. Mas a gente tem que entender que existem aeroportos e aeródromos no Brasil, também no norte, no nordeste, né, em alguns interiores, e esse combustível precisa chegar lá também. Então, por isso que a questão da logística ainda é um problema muito grande. Então, a gente vê aqui que lá no Paraguai, esse grupo brasileiro, eles querem já alavancar essa produção para bioquerosene de aviação para 2024 e eles estão fazendo um trabalho em parceria também com a Shell e com o BP. E é isso que então eu queria apresentar para vocês. A gente vê aqui nisso que existe um gargalo logístico e viabilidade econômica, mas a gente não pode ignorar imensamente o nosso gargalo tecnológico, onde o químico aí tem um papel fundamental em descobrir matérias-primas, catalisadores, formas de síntese. E se a gente fala de logística, se a gente usa um material residual, como que a gente vai coletar esse resíduo, como que a gente consegue baratear os custos de produção. Então, o químico tem um papel muito grande aqui nesse desafio tecnológico. Então, pessoal, é isso que eu queria apresentar e trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo os vídeos que eu usei nesse trabalho e estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. Vocês também podem colocar as perguntas aqui no chat do vídeo e assim que eu puder, eu dou retorno para vocês das respostas que vocês, das perguntas que vocês tiverem. No mais é isso, muito obrigada, um beijo, tchau.